A oração de Jesus em João 17 conclui um bloco narrativo do Evangelho de João, que Jesus começa lá no capítulo 13, quando ele está lavando os pés dos discípulos. Nesse bloco, ele prepara os seus discípulos para a morte dele, anuncia que vai morrer. Ele informa que os discípulos vão continuar a obra dele aqui na terra, mas que eles vão fazer isso com o auxílio do Espírito Santo. E João 17 encerra esse ciclo com a oração de Jesus. No início dessa oração, nos versículos 4 e 5 de João 17, Jesus ora assim: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Ano passado, eu estava estudando na faculdade um texto de Avicena sobre o ser. E aí teve uma aula que o professor explicou a questão da ontologia e depois ele perguntou se alguém tinha ficado com alguma dúvida. E como eu tinha ficado, eu disse que estava com dúvidas. E aí ele perguntou na mesma hora se eu era religiosa. Aí eu falei, eu sou cristã. E ele falou, já que você se diz cristã, você acredita na Trindade? Aí eu falei, acredito na Trindade. E naquela hora ele fez uma pergunta que não é muito boa de você ouvir quando você está na sala de aula de filosofia. Ele me perguntou, já que você acredita na Trindade, quem foi que veio primeiro? O Pai, o Filho ou o Espírito Santo? E naquele momento eu travei, eu entendi a questão da ontologia na mesma hora, porque eu devolvi a questão para ele com outra pergunta, né? Eu perguntei, em que sentido você pergunta quem veio primeiro? Hoje eu queria trazer para vocês essa questão, não da mesma forma que o professor colocou para mim, mas questionar um pouco essa oração de Jesus. Porque ele finaliza ela dizendo, e agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir. Então quer dizer que Jesus sempre existiu? Ele não existiu só quando ele nasceu de Maria? Ele estava com Deus desde o início de tudo? E aí essa questão, a Bíblia nos responde já no primeiro capítulo, no primeiro versículo dela, aliás. Lá em Gênesis 1:1, que é um texto que a gente conhece muito, a gente lê que no princípio criou Deus os céus e a terra. E quando a gente lê no princípio, a gente geralmente entende que no início de tudo, ou seja, no tempo, né, lá no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. O que não está errado. Mas no hebraico, essa palavra que diz no princípio, em Gênesis, ela pode tanto significar no princípio, no sentido do tempo, quanto pelo princípio, ou seja, através de um sujeito, Deus criou os céus e a terra. E aí, como é comum no hebraico, isso acontece também em Gênesis 1:1. O texto ele pode ter dois significados que fazem sentido. Então, lá em Gênesis a gente pode ler, pelo princípio criou Deus os céus e a terra. E aí a gente, agora que vê que lá no início de tudo tinha um sujeito, a gente se pergunta, e quem então é esse sujeito? A Bíblia também vai nos responder, porque lá em Provérbios 8, nos capítulos 22, 23, a gente vai ver a sabedoria declarando algumas coisas, e ela diz que estava desde o início de tudo também. E no início do Evangelho de João, mais especificamente, a gente vê de forma muito clara que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, que tudo foi feito por meio dele, que sem ele nada do que foi feito se fez. Então a gente vê que esse Verbo que se encarnou, esse Verbo que se fez carne, ele é Jesus, e ele estava desde o início de tudo. Por isso que quando Jesus ora aqui dizendo que agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes do mundo existir, por isso que quando ele diz isso, traz a nós um sentido muito grande do quão grande é a glória dele. Ele estava desde o mundo, antes do mundo existir, ou seja, ele estava no princípio de tudo, ele é o princípio de tudo. E é essa glória que o nome dele carrega. Quando a gente entende o tamanho dessa glória, a gente entende o quão foi maravilhoso esse Deus que estava desde o início do tudo ter se esvaziado e ter vindo aqui para nos reconciliar com o Pai. É por isso que quando Estênio Marços vai falar sobre isso, sobre essa vinda de Cristo, ele faz uma canção que tem por título Quem é que não chora? Porque afinal de contas, quem é que não chora quando a gente se depara com um Deus que se despojou de tamanha glória para estar conosco? E aí, Estênio vai falar que esse Deus ele se esvaziou, ele se humilhou e ele foi obediente até morrer. Esse é o tamanho da glória que o nome de Jesus carrega. Quando a gente entende o tamanho dessa glória, a gente aprende a valorizar mais o relacionamento que nós podemos ter hoje com Deus. Porque saber que Jesus ora pedindo a glória que ele tinha desde o início é saber que ele sempre esteve no mundo, que sem ele nada do que foi feito se fez. Foi dessa glória que ele se despojou para nos fazermos um e para nos unirmos novamente com o Pai. Um dia, o princípio veio aqui e destruiu o nosso fim.
Essa é a grande lição da vida de Jesus para a gente. Quando a gente entende isso, a gente aprende a valorizar um pouco mais esse relacionamento que hoje nós podemos ter com Deus.